Para mim, esse é o conceito mais importante da gente entender quando a gente vai investir. Vamos falar de risco? Olá, eu sou a Lilian Birro, sou assessora financeira, e aqui nesse canal eu conto para vocês as coisas mais importantes que eu sei para quando a gente quer investir. E hoje a gente vai falar de risco. Uma palavrinha meio estranha, meio etérea, difícil das pessoas entenderem, mas tem muita coisa importante que a gente precisa entender sobre risco para poder investir bem. Bom, vamos conceituar então primeiro risco. Quando a gente está falando de risco, a gente está falando de incerteza, né? Então você faz um investimento, uma aplicação, alguma coisa, e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro, né? E por a gente não saber exatamente o que vai acontecer e esse futuro poder aí sofrer algumas variações, a gente corre um risco, né? Os riscos são naturais, fazem parte da vida, tudo na vida tem risco, né? A gente corre risco em todas as situações da vida. Então ele também vai estar presente nos nossos investimentos. É claro que a gente tem boas formas de gerir o risco, bons riscos que a gente pode correr, outros riscos que não são tão bons, mas ela é uma realidade, tá? Normalmente o risco é medido por variabilidade, né? Então, nessas análises financeiras, o risco é a incerteza de um valor que pode variar, né? Então, tem lá uma projeção de rentabilidade, pode ser que seja aquela rentabilidade, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, né? Essa medida de quanto a mais ou quanto a menos que pode ser, é então a minha medida de variabilidade, que é uma medida de risco. É uma forma da gente quantificar essa incerteza que a gente não consegue palpar. Bom, quando a gente fala de risco, né, vamos falar das propriedades do risco, a gente tem uma realidade um pouco diferente do que a gente viu lá quando a gente falou de retorno. No caso dos riscos, academicamente, os riscos passados ajudam sim a prever os riscos futuros. Então, a variabilidade de algo no passado ajuda a entender qual vai ser a variabilidade futura daquela mesma coisa. Então, nesse caso, vale a pena sim a gente verificar quanto que um investimento variou ao longo do tempo, né? Para tentar entender qual que é a probabilidade de que ele continue naquela mesma variação dali para frente, né? Então, ativos que têm uma variabilidade maior ou ativos que têm menos variabilidade tendem a manter um comportamento mais ou menos similar. Okay? Porém, tem um outro fator muito importante, que aí o tal do nosso aclamado, né, Nassim Taleb, apresentou isso de uma forma muito clara pra gente no livro dele, Da Lógica do Cisne Negro, que é o seguinte: essa noção, né, de que os riscos passados ajudam a prever os riscos futuros, ela é válida numa visão mais ou menos estatística do mundo, né? Mas que na realidade existem muitos eventos raros, existem muitos eventos que nunca aconteceram e que de repente eles acontecem, né? Ele fala que os cisnes negros são muito mais comuns do que a gente imagina. E quando a gente olha assim para nossa vida, né? Eu que tô aí lá com meus 30, 40 anos, quando eu olho para os últimos 20 anos, realmente eu vejo isso de forma muito clara, né? Como as coisas raras acontecem muito ao longo da vida, né? E tendem a acontecer também muito daqui para frente. Então, nesse sentido, não adianta só a gente analisar essa variabilidade, a gente precisa também analisar o que ele chama de riscos intrínsecos, né? Que são em quais premissas, em que esse investimento, por exemplo, está sustentado, né? E qual que é o risco de que essas premissas elas se percam. Essa análise de riscos intrínsecos foi o que fez com que o Nassim Taleb, nesse livro, né, ele meio que prevesse a crise de 2008 que aconteceu, né? Então foi antes da crise que ele escreveu esse livro e ele fez essa análise de riscos intrínsecos dos investimentos americanos que estavam sendo comercializados na época e previu que ia dar ruim, né? Então isso mostra muito claramente que aqueles investimentos que vinham até então muito estáveis, mas que tinham um risco intrínseco muito grande, eventualmente iam dar um resultado negativo e que foi efetivamente o que aconteceu. Então hoje, quando eu analiso os meus investimentos, isso é uma coisa que eu considero não só o que já aconteceu no passado com aquele mesmo investimento ou com aquele tipo de investimento, mas quais são as fragilidades que aquele investimento tem que pode no futuro causar problemas maiores. Um outro aspecto que eu acho que muita gente não sabe é o seguinte: recompensar risco não é tão simples quanto parece. Então, esse conceito de que quanto maior risco eu corro, maior retorno eu vou exigir, é um conceito meio usual. Todo mundo tem essa noção, né? Quando eu era professora, eu fazia na sala de aula essa brincadeira, começava falando assim: eu vou dar 50 reais para quem pular da cadeira, depois eu vou dar 100 reais para quem pular do muro, depois eu dou 1.000 reais para quem pular do alto de uma casinha de 2 andares, né?
Enfim, e aí ia ficando claro que quanto mais risco eu colocava para eles, maior tinha que ser o retorno para poder compensar aquele risco. É claro, gente, que eu não ia pagar nada e ninguém ia pular de lugar nenhum, tá? Pode ficar tranquilo que nenhum estudante sofreu para fazer essa experiência. Mas o fato é que à medida que a gente aumentava o risco, né, hipoteticamente, a gente tinha que aumentar o retorno. Agora, o que é interessante? Para cada pessoa, a quantidade de retorno que era exigido por cada risco específico era diferente. Então tinha gente que pularia do alto de um prédio de 2 andares por 1 milhão. Tem gente que só pularia por 10 milhões. Tem gente que não pularia nem por 100 milhões, né? Então é o mesmo nível de risco, mas cada um exige um nível de retorno diferente. Quando a gente leva isso para o mercado financeiro, a situação fica mais complexa. Por quê? Porque é necessário uma padronização, né? E o outro ponto é, como são riscos que você corre o tempo inteiro, você tem meio que garantir de que esse retorno que você vai ter a mais pelo risco, ele vai valer realmente a pena. E aí é que tá a complexidade. Porque se você tá correndo um risco muito grande, que não é corretamente recompensado, a maior probabilidade é que ao longo do tempo esse risco eventualmente se concretize, né, e você perca dinheiro, e o retorno que você teve então não vai ser suficiente para compensar essa perda que você acabou tendo. E normalmente esses são os momentos nos quais as pessoas que estavam super animadas com o tipo de investimento assustam e desistem. E aí, pensando então em formas melhores de gerir o risco, um dos elementos que é essencial é a gente observar os extremos, né? Então, não só pensar qual que é a média de risco que a gente está correndo, mas pensar, se der tudo certo, qual que é o retorno que eu vou ter nessa situação, e se der tudo errado, qual que é o prejuízo que eu vou ter nessa situação. E comparar esses extremos para verificar se efetivamente esse risco vale a pena, né? Porque se eu entro em um investimento ou em um jogo, que se der tudo certo, eu ganho só um pouquinho, e se der tudo errado, eu perco muito, né? Eu começo a colocar, vamos dizer assim, uma estatística que não tá a meu favor. Se eu fizer isso muitas vezes, a tendência é que eventualmente dê errado e eu destrua todo aquele retorno que eu consegui construir aos poucos. Então essa noção é também um conceito apresentado pelo Nassim Taleb no livro Antifrágil, que é da assimetria de riscos, né? Então tomar muito cuidado com investimentos nos quais se eu ganhar, eu ganho um pouquinho e se eu perder, eu perco muito. Porque esses investimentos são investimentos que no longo prazo vão te levar para uma situação negativa. Você tem aí estatística funcionando contra você. O ideal é que a gente busque, então, investimentos que se eu ganhar, eu ganho muito, se eu perder, eu perco pouco, né? É claro que não é uma coisa tão simples de ser feito, mas existem, sim, algumas formas da gente fazer isso. Inclusive, eu ensino isso lá na minha mentoria Life Builder. Quem quiser saber mais sobre a mentoria, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês conhecerem um pouquinho mais. Mas lá eu explico muito sobre isso, assim, sobre quais são as formas que a gente tem, né, de otimizar a carteira, de montar a carteira de uma maneira que a gente consegue, sim, ter uma estrutura de risco mais favorável. Bom, esses foram os pontos principais que eu gostaria de destacar a respeito desse assunto tão complexo, que é o assunto de riscos, e tão ignorado também, né, pelos investidores. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui e se inscreve nesse canal, porque semana que vem a gente tem mais. Um beijo pra vocês e tchau!